que o que acontece via de regra é que o produtor se encanta com o pasto, ele enche a fazenda com o mesmo pasto. Então ele gosta muito de, por exemplo, marandu ou de charaés, ele enche a fazenda com pasto só. É uma coisa curiosa, porque os pastos, de maneira geral, eles são um reflexo da natureza, foram coletados na natureza, são um reflexo da natureza. E o que é a grande dádiva da natureza? É a diversidade. Né? É a capacidade das plantas de ora produzir com pouca luz, com muita luz, com pouca chuva, com muita chuva, um lugar que é encharcado, outro lugar que não é encharcado. A planta é muito pouco procurada por outros insetos, então ela é, não diria imune, mas ela é muito pouco buscada por insetos, ao contrário de outras que são muito buscadas. Então, a natureza é, para a gente, ou para o habitante da Terra, algo espetacular, algo que te resolve qualquer problema. Então você não pode imaginar encher uma fazenda de um pasto só, que vai florescer ao mesmo tempo, que vai crescer ao mesmo tempo, que vai secar ao mesmo tempo. Não é inteligente fazer isso. Como disse você, tem produtor que faz um determinado segmento da pecuária e tem gente que faz o ciclo completo. Evidentemente que a necessidade de uma vaca é diferente da necessidade de um bezerro. E é muito mais inteligente você oferecer para o bezerro o que é comida para o bezerro e inteligente você oferecer a comida que é destinada à vaca. Você vai ganhar muito com isso. Os animais vão ganhar e no final das contas a sua produtividade dentro da fazenda vai ser muito maior. Então é muito mais inteligente você dentro de uma fazenda, que não existem duas iguais, você não conhece duas fazendas iguais, todas são diferentes, você ter 2, 3, 4 ou 5 pastos para categoria de animal, para o tipo de solo. As fazendas têm diferentes tipos de solo. Se você for na beira do rio, à margem do rio, o solo é mais fértil do que a parte mais alta. A parte mais alta, via de regra, é mais drenada que a parte de baixo, que é a parte mais úmida. Então os pastos vão se comportar de maneira diferente. Por que você não escolheu o pasto adequado para a parte de cima, a parte de baixo? Por que você não escolheu um pasto que cresça mais no verão ou cresça menos no verão? Nós temos os pastos de uma maneira geral, nós conhecemos muito bem o comportamento. Tanzânia, Mombasa ou mesmo Zuri, são pastos que têm uma produção muito grande na época de chuvas e muito pequena na época de inverno. Agora, a braquiária já um pouco menos, a braquiária já cresce mais no inverno. Então, se você tiver uma fazenda só de Tanzânia ou de Mombasa, você só vai ter produção grande numa época do ano e menor na outra. Então, você tem que fazer com que essa curva de produção seja mais distribuída ao longo do ano. Esse fenômeno de estacionalidade, ele seja minimizado e você tenha mais alimentos naturais produzidos em pasto durante o ano todo. Então, é muito mais inteligente você fazer isso quando você usa os recursos da natureza. Ter um só tem um risco muito grande, além do fato de que, se imagine só, se você tiver um pasto, se você tiver um problema de sanidade por um inseto ou por uma doença, você fica sem comida, sem comida na fazenda, te limpa tudo. Se você tiver 3 pastos, você perde um, você ainda tem 3. Então, usar a diversidade é observar a natureza e, de uma certa maneira, repetir o que ela faz. São os sistemas mais estáveis, são os sistemas mais equilibrados, são os sistemas que estão muito mais imunes às grandes variações de seca, de estiagem ou de excesso de chuva, são as que são mais imunes ou pelo menos menos suscetíveis à presença ou ataque de uma praga ou de uma doença. Então é muito mais inteligente você olhar a natureza, olhar os animais como se comportam e desenvolver dentro da tua fazenda um sistema que seja um sistema. E isso nos remete também a um outro assunto que a gente vai falar em seguida. Qual é a maior revolução da pecuária brasileira nesses últimos 2, 3 anos? Né? Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar para você que é a integração com outras atividades. Antigamente pecuarista era pecuarista, agricultor era agricultor. Né? As duas coisas eram diferentes, duas cabeças, ou seja, duas coisas completamente diferentes. E às vezes você encontrava um agricultor que também era pecuarista, mas o sujeito tinha 2 fazendas, com 2 estruturas completamente diferentes. O que nós vemos hoje? Uma espetacular integração entre as 2 atividades, onde o mesmo recurso, o fertilizante que ele usa na soja, a braquiária aproveita depois numa sucessão de culturas. Ele semeia milho junto com a braquiária, então o fertilizante que ele compra para usar no milho, ele distribui também ao longo do tempo dentro da braquiária e vai produzir carne, vai transformar em carne depois. Uma revolução espetacular. Ela começou
Eu acho que ela não tem fim agora, até porque, como são processos que eu disse biológicos, nós temos um monte de coisas por descobrir, mas eu tenho certeza que o Brasil, com a capacidade que nós temos e a capacidade das instituições que estão hoje trabalhando com isso, a Embrapa é a instituição de pesquisa, mas hoje se criou um corpo de empresas que estão dando apoio e suporte para isso, que nós vamos chegar ao Brasil inteiro e vamos chegar e fazer a nossa pecuária brasileira atingir níveis de produtividade como nós temos hoje na agricultura, que são espetaculares. E que antigamente, alguns anos atrás, a dificuldade de receber essas informações era inúmeras. Hoje não, hoje você tem um acesso a essas informações que permite o produtor usar com muito mais eficiência, com muita mais rapidez e com um acompanhamento técnico muito mais rápido, muito mais próximo. Não tem dúvida, os tempos mudaram. Antigamente a gente tinha algumas formas de tomar conhecimento, né? A cooperativa, né? O rádio e um pouco a televisão e muito pouco a televisão, né? Então veja que hoje nós temos um canal como o Canal Rural que ele é especializado em informação rural. Se você assistir o Canal Rural, você vai saber de preço, você vai saber de tecnologia, ou seja, está na tua mão hoje, está no teu telefone, se você não está em casa para ver, você pode ver via o telefone, um iPad, no computador, no escritório, enfim, não existe limitações hoje para você assimilar conhecimento. E o conhecimento está ficando cada vez mais democratizado, seja pela Embrapa, seja pelos parceiros dela, ou seja por empresas como a nossa, que, antes de tudo, vende um insumo para produzir, mas mais do que um insumo para produzir, nós estamos querendo também fornecer a informação junto de como usar melhor esse insumo, ou como esse insumo se insere dentro do processo produtivo, para que você tenha o melhor resultado possível, né? Então, a informação hoje é muito boa, muito fácil, muito acessível e qualquer pessoa hoje que tem um telefone na mão, ele consegue ter acesso a ela. Isso vai fazer com que a gente, eu acho que numa velocidade muito mais maior, uma velocidade muito mais rapidez, nós vamos assimilar esses conhecimentos e fazer com que o crescimento do setor seja cada vez maior, não tenho dúvida disso. Não podemos esquecer, Zé Roberto, que nós precisamos ter cuidado dentro da propriedade com alimento, com pasto para o monográfico e para os ruminantes. Isso precisa ficar bem claro, porque com tanta informação, muitas vezes ainda passa, né? Passa despercebido ou comete alguns erros lá que traz prejuízo para o produtor. Claro. Claro. E veja, esse é outro fato interessante. Hoje nós temos no Brasil já desenvolvido pastos que são específicos, por exemplo, para ovinos, né? Que os ovinos é uma coisa curiosa, mas o ovino tem um comportamento muito diferente de um bovino, né? Talvez seja por uma razão muito ancestral dos tempos passados, onde o bovino, a ovelha sempre foi tinha o predador e ela sempre foi o alvo, sempre foi a presa. Uhum. Então se você entra num campo de ovelhas, você vai ver elas pastoreando e sempre olhando uma para a outra, e o pasto tem que ser baixinho. Você não pode ter pasto alto, onde elas não se vejam, não serve para a ovelha. A gente tem pastos que são específicos para a ovelha. A gente tem pastos específicos para cavalos, que são pastos, o cavalo é um animal muito delicado para comer, completamente diferente de um bovino. Hoje você tem pastos que são apropriados para uso para os equinos. E você tem pasto para o gado bovino. Aquilo que nós conversamos antes. Só que de que animal nós estamos falando de bovino? Nós estamos falando de touro, estamos falando de vaca, de novilha, de bezerro, ou seja, também nós temos categorias de animais. Também nós temos pastos, podemos recomendar hoje, temos uma variedade tão grande, que nós podemos recomendar pastos específicos para vaca leiteira, vaca em produção, vaca seca, vaca com cria, vaca bezerro. Ou seja, a oferta hoje é muito grande e a gente tem que saber usar essas ferramentas com muita propriedade. Então, se você tem coisas específicas para vaca ou para novilha, por que não utilizar o adequado para a categoria de animal adequada? Seja ovelha, seja cabrito, seja equino, ou seja, dentro das diversas categorias de bovino. É muito mais inteligente você fazer isso. Você está fazendo a natureza andar ou caminhar a seu favor. É muito mais inteligente.